Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Bugs e essa é mais uma edição do programa Utilidade. Já estamos na nossa 8ª edição. Aqui no Blog Juarez, a gente repercute os principais acontecimentos da semana com análises, comentários e reportagens especiais. Nesta semana, vamos falar sobre a superlotação do Hospital Nossa Senhora Aparecida em Camaquã. Semana bem conturbada para a saúde do nosso município. Além disso, também vamos tratar do prazo final já para regularizar a situação eleitoral na próxima semana, então já terminando esse prazo. Além disso, vamos também falar sobre comunicação na região, especialmente em Dom Feliciano. Também vamos destacar a participação de um morador de Camaquã em um campeonato mundial de Muay Thai lá na Tailândia. Isso e muito mais você confere agora no programa Utilidade. E Camaquã vive um problema no Hospital Nossa Senhora Aparecida. O hospital aqui de Camaquã enfrenta superlotação e já está sem leitos disponíveis. Nossa reportagem recebeu uma nota do hospital informando sobre a situação. Vamos acompanhar. O Hospital Nossa Senhora Aparecida, o HNSA aqui de Camaquã, informou na manhã de quarta-feira, dia 29, que o pronto-socorro está atualmente em situação de superlotação, operando acima de sua capacidade segura de atendimento. Segundo a nota divulgada pelo HNSA, neste momento todos os leitos de observação estão ocupados. Há pacientes aguardando internação por tempo prolongado e existe também limitação de espaços para novos atendimentos. Por esse motivo, o HNSA limitou temporariamente novas admissões no PS, priorizando apenas casos de urgência e emergência com risco de vida e pacientes regulados pelos órgãos competentes. O hospital pede a compreensão da população camaquense e orientou para que casos leves sejam atendidos na UPA ou também nas unidades de saúde. Ainda não há uma previsão para a normalização dos atendimentos. Ainda nesta semana, a reportagem do Blog Juarez esteve na frente do hospital e conversou com uma mulher que diz que seu marido já aguarda um leito há mais de 10 dias. Vamos conferir na reportagem Robson Marques o que disse ela sobre a fila do SUS ali no hospital. Olha, eu peço para o Estado que tenha uma consideração um pouco com a gente, porque meu marido infartou em casa, teve 2 infartos lá na UPA, e assim, remover ele para cá. Seria o certo remover para Porto Alegre, para o hospital que tivesse condições, né? Mas removeram para cá. Está sendo cuidado. Mas a gente precisa de um leito em Porto Alegre que tem especialidade para isso aí, por caso dele, porque Camaquã não oferece possibilidades, né? Ele precisa de um cateterismo, assim, dona. Ele precisa de um cateterismo, e eu já tive um caso do meu irmão, meu familiar, que agora vai fechar 2 anos, 15 de outubro, que eu perdi por causa disso. Ele chegou conversando, rindo, e aí deu a veia entupida para fazer um cateterismo. A gente entrou em ordem judicial, eu estive com ele aí, a doutora deu 30 dias de ordem judicial para levar, ele levou 2 meses e 10 dias aqui no hospital, né? E aí ele entrou em óbito. É bem dolorido isso aí pra gente. Então eu penso assim, o Estado tem consideração um pouco, para quem já teve uma perda de dor. Eu acho que é muito difícil, agora a gente está esperando de novo, né? Então que o Estado tenha uma consideração com o familiar da pessoa, porque eu acho que ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder, a gente está tentando aqui, dar 10 dias hoje, e eu sei que o hospital faz o que pode, mas o Estado, infelizmente, não está abrindo brecha das pessoas que precisam, né? Eu acho que eles deveriam pensar mais nessas pessoas que têm esses internamentos urgentes, né? Porque o familiar não aguenta, né? Não aguenta perder. Isso aí A dona Rosane, ela cita, ela está aqui chorando, a gente que se emociona junto, mas ela já teve um familiar que acabou vindo a falecer pelo mesmo problema de saúde e pelo mesmo problema de não conseguir vaga, para vocês verem que inclusive teve uma ordem judicial, deu 30 dias, ele demorou mais de 2 meses, um pouco mais de 2 meses, e aí ele acabou não resistindo ao tempo e acabou, o tempo de espera acabou perdendo a sua vida. A gente vê tantas políticas de investimento, né? Mas a política de investimento é essa, né? É poder proporcionar para as pessoas um atendimento mais rápido. Quando precisa de um leito de UTI, seja onde for no estado, mas que seja rápido, porque a saúde ela não espera para amanhã, né? A gente que já trabalhou nessa área sabe como é. Um dia, uma hora, um minuto, um segundo pode ser crucial para salvar uma vida, né, dona Rosane?
É verdade. E aí eu peço assim, ó, que o Estado tenha em consideração. Tenha uma vaga lá pra gente levar ele, pra gente poder descansar melhor, porque a gente fica assim, quem já perdeu sabe o que é perder. Então a gente fica angustiado, os filhos estão angustiados, meu filho tá no estado de nervo, né? E a gente quer que eles façam alguma coisa, que eles tenham um bom senso com a gente, né? Que eles arrumem uma vaga com urgência, né? E é isso aí, é o que eu peço pro Estado, né? Que eles reconheçam e consigam uma vaga com urgência de hoje para amanhã, né? O que eles puderem fazer por nós. É isso que eu estou pedindo para eles. O morador de Camaquã vai representar o município, o estado e o Brasil em um campeonato mundial. Estamos falando de Felipe Bortolski, que vai competir na Tailândia no Mundial de Muay Thai. Felipe esteve nessa semana aqui na BJ Rádio Web e detalhou um pouco da expectativa para a participação nesse importante torneio mundial. O Mundial da WBC, para quem não conhece, a WBC é a maior organização de arte marcial do mundo. Ela é muito conhecida também no meio do boxe, principalmente, mas ela migrou para o Muay Thai há alguns anos e tem se consolidado. E o Mundial da WBC é o maior evento que um atleta podia lutar, tenho certeza, poderia lutar. É o ápice, E vai ter muito atleta, vai ter atleta do mundo inteiro lá, vão ter atletas do mundo inteiro. Se eu não me engano, tem alguns países que não podem ou foram banidos, alguma coisa assim. Mas vai ter, do mundo inteiro, vão ter 1.000 atletas. Ao todo 1.000 atletas. Ao todo 1.000 atletas. Mas em várias categorias. Várias categorias. Tem dos 48 quilos até o absoluto, que seriam dos 93 para cima. E é considerado tudo profissional? Como é que as categorias? Não, são lutas amadoras e profissionais. Amadores e profissionais. Isso. A tua categoria é quantos quilos? Eu vou lutar lá nas 67 quilos. 67. Porque todo dia eu vou ter que me pesar antes da luta. Então não vai ser aquela coisa que eu vou poder perder muito peso e recuperar para poder lutar no outro dia. Eu vou me pesar no dia da luta, então eu vou tentar lutar com o peso do corpo. Talvez perder uns 2 quilinhos ali, alguma coisinha. Só para... Claro. E me diz uma coisa, Felipe. Quando será a luta? Qual dia? O evento vai começar dia 25 de junho e vai terminar dia 29. De 25 a 29 de junho. 25 a 29. Talvez eu faça umas 4 lutas, 5, no máximo 5 lutas. Mas ao longo dos dias, né? Não vai ser tudo num dia só. Então, para tu vir de lá como campeão, tu terá que fazer 4 a 5 lutas. Talvez 5. Ainda mais nessa categoria que eu vou lutar, tem bastante gente. Então, acredito que umas 4, 5 lutas no eu mínimo tenho 4 que fazer. lutas. No mínimo 4 eu tenho que fazer. E qual a verdadeira história da Fundação de Camaquã? Nessa semana, o Blog Juarez recebeu o historiador Roberto Stepanski, que esteve na BJ Rádio Web e declarou algumas divergências em relação ao que disse Paulo Santana, o historiador de Camaquã, da Secretaria de Cultura de Camaquã, na outra semana. Vamos acompanhar a versão de Roberto sobre todo o descobrimento, toda a fundação do município aqui de Camaquã. Nós temos aqui a nossa cidade de Camaquã, ela se chamava Vila do Duro. A Vila do Duro, por quê? Porque era nas terras de Antônio Lopes Duro, o capitão Sesmeiro. O primeiro nome, então, de Camaquã foi Vila do Duro. Era conhecida por Vila do Duro. Nós só passamos a nos chamar Camaquã quando, em 1854, quando criaram a freguesia de São João Batista. Quer dizer, a primeira rua da cidade, sabe qual foi? A Rua Bento Gonçalves. Camaquã, não. Essa aqui? Essa Rua Bento Gonçalves. Ela se chamava Rua das Tropas, depois Rua do Passo, porque ali na ponte do Duro, Ponte Borges de Medeiros, era o Passo. A ponte do Arroio Duro é Borges de Medeiros. Borges de Medeiros. Mas eu vi em alguma fonte aí que era outro nome, mas não. Então é Borges de Medeiros. Um prefeito anterior não sabia o nome e botou outro nome, mas não pode. Se quer mudar o nome, se tu quiser mudar o nome, por exemplo, da Rua Bento Gonçalves, eu não posso mudar. A partir de agora não vai ser... Não gostei do nome, vou trocar o nome. Tem que ter um projeto, tem que ter uma lei que mude o nome. Né? Então, nisso aí, tem um... Então, a primeira rua de Camaquã foi a Bento Gonçalves. Que não era Bento Gonçalves. Era a Rua do Passo, porque ali era um passo. O passo é o lugar onde os transeuntes, os tropeiros, as tropas, eles chegavam até o passo e muitas vezes não dava passo. Então eles paravam ali, esperando o arroio baixar, o rio baixar, para poder passar. Então, nessa espera, se criou o quê? Uma cancha de bocha, uma cancha reta,
que a rua Bento Gonçalves era uma cancha reta. Então, a rua da cancha, por causa da cancha reta. Corrida de cavalo. E naquela época o meio de transporte era cavalo, carroça. Tropeadas. Carroça, né? Então, ali é o início da cidade, ali é o marco zero. E foi criada a cidade em função dos sesmeiros. Antônio Duro, que tem homenagem ali à rua do INSS, é em sua homenagem, Antônio Duro. Foi um dos sesmeiros. Foi um dos sesmeiros fundadores. A filha dele, Ana Maria do Espírito Santo, que doou o primeiro terreno para a construção da igreja. Então, historicamente, nós fomos criados, todos esses sobrenomes que nós temos hoje na cidade aí, Meireles, Gonçalves, todos eles são descendentes da Silva, são descendentes desses meiros. Tu não sabe quantas pessoas nós temos em Camaquã, descendente ou de Bento Gonçalves, ou dos familiares de Bento Gonçalves, que eram daqui da região. Então, sesmeiros, me corrija se eu estiver errado aqui, mas sesmeiros, para a gente continuar, nossos ouvintes entenderem o que é um sesmeiro. Historicamente, sesmeiros eram as pessoas que recebiam uma sesmaria. O que era uma sesmaria? Uma parcela de terra não cultivada, cedida pela coroa portuguesa. Uma concessão. Ou por seus representantes, como os capitães donatários, com a obrigação de cultivá-la e torná-la produtiva. Então, aqui está parado lá, isso. É teu, mas tu tem a obrigação de cultivar e produzir. É isso, né, Roberto? Em 5 anos era a concessão. Ele tinha, no final dos 5 anos, apresentar para o rei a produtividade. Se caso ele não atingisse uma produtividade desejável, ele perdia a sesmaria. Passava para outro. Passava para outro. Ele seria indenizado pelo que ele deu e passaria para outro donatário. Se ele ficasse 20 anos de posse, ele poderia requerer ao rei, então, a carta final, a escritura. Aí era dele. Mas ele tinha que passar um período de 20 anos produzindo e rendendo impostos e benefícios. Ele teria que criar comunidade. Esse capitão sesmeiro, ele era considerado uma polícia. Ele estava ali para defender os passos, defender a fronteira, defender a região. Então ele era um capitão nomeado. Tá? Então dizia assim, não, esses coronéis, não, ele era de fato uma autoridade. Por quê? Porque ele tinha que ter disponível um pelotão, uma tropa. Se caso precisasse guerrear, hoje ele teria que estar apto para ir e chefiar aquele pelotão. Aquela propriedade. E defender. Então, se nós olharmos... Então, o Antônio Duro era um sesmeiro. Capitão Antônio Duro, assim como todos os outros. Capitão... ou era sargento, ou era capitão, ou era coronel. Todos eles tinham a sua graduação. E eles recebiam também por isso. Não era favor. Eles recebiam vantagens por ter essa... Então, se tu olhar assim... E era uma forma da coroa portuguesa colonizar o Brasil. Colonizar o Rio Grande do Sul. Veja bem, muito importante isso que eu vou falar agora, tá? Essa nossa região... Vamos dizer, o Brasil tem 500 anos. 500 alguma coisa? 25 anos, tá? Muito bem. O Brasil, qual Brasil? O Brasil não tem 525 anos. O Brasil tem 525 anos até Laguna. O Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Santo Ildefonso, que o Brasil recebeu esta área aqui da Espanha, negociou essa área da Espanha. Então, aqui na nossa região, ela era uma região espanhola. Era antes dessa data? Antes, né? Tu entendeu? Então, em 1777 é que nós passamos que os sesmeiros tomaram posse das sesmarias aqui da região. E você conhece o Dom Fanils? Nesta semana, Aline Rosiak, mestre de cerimônias e comunicadora aqui da região, também esteve no Encontro 9.9 e relatou um pouco sobre o surgimento do portal. Portal esse que é parceiro do blog de Juarez. O portal de notícias, o Dom Fanils, com o objetivo de falar de coisas do interior, de coisas do campo, do que estava acontecendo, porque as pessoas tinham que acessar os portais aqui de Camaquã. E claro que vocês davam preferência para cidades daqui da volta, né? Então, Dom Feliciano, Chuvisco, Amaral estavam um pouco longe. Não vou dizer que vocês nunca postaram, mas claro. Não era tanto a realidade de vocês.
E eu achei um espaço nesse meio do caminho. E aí criei o Donfa News com esse objetivo. Já estamos há 7 anos no ar. Temos 2019, acho que foi, né? Foi 2019. Então, vem crescendo, vem dando certo. Estou muito feliz com isso também. Também foi o primeiro veículo de comunicação oficial da cidade em meio digital, né? E depois, um pouco antes disso, eu levei um estúdio de uma rádio comercial para Dom Feliciano. Eu tinha uma rádio que me convidava muito para trabalhar. E eu dizia assim, não, é longe para mim, não tem acesso e tal. Eu lembro de tudo isso. E sim, tu divulgou para nós a tua parceria. Eu estava sempre frequente lá em Feliciano, nos eventos. E a tua grandiosidade de não ver concorrência em tudo, isso te faz ser diferente, né, Juarez? Então, a gente se conhece há muito tempo e eu me lembro quando eu vim e te chamei pra gente tomar um café e dizer, Juarez... Eu ia te falar sobre a história, que eu participei da história do Donfa News. E aí eu me lembro que eu tinha um carinho muito especial por ti. E tu lembra que tu estava com 3 opções? Era trabalhar, ser correspondente de um veículo A, ser correspondente de um veículo B, o Bloco do Juarez não, era outro veículo, de comunicação aqui de Camaquã. Ser correspondente de veículo A, ser correspondente de veículo B ou criar teu próprio site. E o que eu te falei? Faz o teu site. Faz o teu site. Lembra disso aí? E eu já também era tua parceira, tinha coluna contigo. E foi ali na esquina da prefeitura, onde que era a cafeteria Pego. Ali. Isso. Agora eu não lembro o que é. Agora é a Mafiori. Do Otávio. E eu me lembro dessa conversa super sincera, porque eu queria muito e eu não tinha para quem perguntar. Né? Eu disse, eu vou perguntar para o concorrente, entre aspas, né? Mas que eu sinto que a gente tem uma amizade. Então, são momentos assim da vida que as pessoas mostram, além do profissionalismo, o grande ser humano que tem por trás. E eu acho que é isso que faz a diferença do nosso trabalho. Então, eu podia pensar assim, vou criar outro concorrente lá no Feliciano, vou dizer para ela ser correspondente. Eu digo, não, mas eu estava pensando no teu crescimento, nas tuas ideias, que tu tinha bastante ideias do portal, tu me apresentou naquele dia ali, né? Eu digo, tua ideia é ótima. Só não tinha um nome ainda, eu acho. Só não tinha um nome ainda. Depois tu criou um nome, né? E já estamos na reta final para regularizar o título para votar nas eleições de 2026. Nosso repórter Robson Marques esteve no cartório eleitoral de Camaquã e traz os detalhes sobre esse prazo e também como realizar a regularização do seu título eleitoral. Frente aqui, gente, para chamar a atenção para o fim do prazo para a regularização do título eleitoral, que é 6 de maio agora. Então fiquem atentos a esse prazo. Se você não regularizar, alguns impedimentos, como tirar carteira de identidade, passaporte, assumir concurso público, entre outros impedimentos, podem ficar restritivos a você se não regularizar o título. Então não perca tempo. 6 de maio é o prazo. Vou virar a câmera aqui para vocês, aqui no Antônio Duda, o cartório eleitoral, fica localizado. Então não percam tempo, venham aqui, não deixem para o último dia. O prazo agora é 6 de maio, como eu disse aí. Se você não regularizar, restrições podem acontecer, como tirar a carteira de identidade, como tirar um passaporte, também assumir concurso público. Então tenham cuidado, tenham atenção e fiquem atentos aí que o prazo é 6 de maio. Então... E após o frio dos últimos dias, como fica o tempo em Camaquã? Você confere agora na previsão do programa Utilidade, de acordo com a Climatempo. A segunda-feira deve ter um dia ensolarado em Camaquã, com os termômetros variando entre 10 e 23 graus. Já na terça-feira, há pequena possibilidade de pancadas de chuva, principalmente durante a tarde e a noite, com os termômetros oscilando entre 18 e 24 graus. Na quarta, a chuva se mantém no dia 6, com os termômetros oscilando entre 19 e 25 graus. A chuva forte pode ocorrer pela manhã e o sol deve abrir durante a tarde. Já na quinta-feira, o tempo volta a ficar firme, com as máximas chegando aos 23 graus e a mínima em 17. Na sexta-feira, dia 8, pode retornar a chover no município, com os termômetros já baixando um pouquinho, oscilando entre 12 e 16 graus aqui em Camaquã. E essa foi mais uma edição do programa Utilidade, já a nossa 8ª edição aqui no Blog de Juarez. Você nos acompanha no Facebook, também no YouTube, facebook.com/blogjuarez, também no YouTube, youtube.com/blogjuareztv. Também nos siga nas redes sociais, @blogjuarez no Instagram. Um abraço a todos, uma boa semana e até o próximo programa Utilidade, sempre com apoio de Afubra, TVK Internet, Telesul, Protesul e Expo Camaquã 2026.
Telesul, os melhores projetos em câmeras de segurança, centrais telefônicas e centrais de condomínio. O telefone WhatsApp da Telesul é o 5136715330, Camaquã, Rio Grande do Sul. Na Protesul Proteção Veicular, você tem muito mais do que proteção. Cobertura de 100% da tabela FIPE, assistência 24 horas, guincho com quilometragem ilimitada após colisão, sem perfil de condutor e muitos outros benefícios para sua segurança e tranquilidade. Protesul, seu veículo protegido sem burocracia. Avenida Capitão Adolfo Castro 441, no centro de Camaquã. WhatsApp 51985174832 e 51991651419. A FUBRA convida para mais uma edição do Cozinhando com